Boa noite, igreja. Graça e paz a todos que nos assistem e a quem está aqui presente. Amém? Nesta noite, estou com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor e é com grande alegria e temor que eu estou aqui esta noite. E o tema, a propósito nas tempestades. A palavra se encontra em Marcos 4, 35 até o 41. Jesus acalma a tempestade. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado do mar." Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: "Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa?" Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Silêncio, aquiete-se." De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: "Por que estão com medo? Ainda não têm fé?" Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: "Quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem?" Amém. Vamos orar para que o Senhor fale conosco essa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, Pai, que é vida, Pai, que é caminho para os nossos passos. Senhor, que o Senhor venha preparar os corações, a boa terra que vai ser lançada a semente, Pai, e que ela venha dar frutos, que ela venha frutificar ao seu tempo, Pai. Que só o Teu Espírito fale esta noite. Queremos ouvir a Tua voz, doce Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja você através da minha vida, Pai. Te agradecemos. Amém. Como eu disse, a propósito, nas tempestades. Embora os discípulos não soubessem o porquê que eles estariam passando para o outro lado e o porquê dessas tempestades, o Senhor sabia, que tinha um propósito lá do outro lado quando ele chegasse. E mais à frente a gente vai entender qual era esse propósito que levou a Jesus a atravessar. Precisamos entender que caminhar com Deus é ser desafiado por Ele diariamente a viver níveis ainda maiores nele. Em toda tempestade, deserto ou provação, existe um propósito específico: nos dar maturidade e sabedoria, testar a nossa fé, nos fortalecer para os próximos desafios. Então, queridos, a gente obedecer a Jesus, a gente estar com Jesus, ter uma vida justa, não vai nos livrar de passar por tempestades e por tempos difíceis. A gente vai precisar passar e é necessário, a fim de que o Senhor vai nos preparando e nos moldando para podermos viver os propósitos que Ele tem em nossa vida. E por muitas vezes as tempestades vêm nos revelar quem somos em Deus, ou até mesmo mexer nas nossas estruturas, tirar aquilo que não nos serve mais. E aqui em Filipenses 1:6 vai nos dizer: "Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar." Amém? Então, Cristo começou uma obra em nós, O Senhor tem propósitos conosco e às vezes acontecem as coisas e a gente se vê perdidos e falando: "Mas Senhor, por quê, Por que eu estou passando por isso? Por que eu? Por que na minha família? Por que na minha casa?" Quando, na verdade, a gente deveria perguntar: para quê? Para que isso? Para que serve isso? O que eu tenho a aprender com isso? Porque é certo que todos nós vamos passar por esse período. A vida nem sempre é de calmaria. A vida tem também as suas tempestades, onde o Senhor nos encaminha muitas vezes, nos leva a gente passar por isso.
As tempestades da vida são pedagógicas. Mesmo quando a tempestade foge do nosso controle, ela está sob o controle de Jesus. Aquele que está conosco tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. As tempestades da nossa vida não vêm para nos destruir, mas para nos ensinar. Elas não acontecem à revelia, elas são os instrumentos pedagógicos para fortalecer a nossa fé. Então, queridos, aqui o Senhor convidou que eles passassem ao outro lado, e quando eles estavam ali atravessando, se levantou uma forte tempestade, e muitas vezes nós somos como eles, né? Que aqui ele vai dizer: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa, e muitas vezes se levanta, né, ventos em nossas vidas, e a gente se pergunta: Senhor, o Senhor não está me vendo? O Senhor não está se importando com o que eu estou passando? Mas há um propósito nisso. Para estar aqui hoje falando com vocês, eu precisei passar por esses processos. Eu precisei atravessar esse mar e enfrentar essa tempestade que se levantou, né? Porque quem me conhece, há 3 anos atrás, eu jamais estaria aqui falando para vocês. Então, eu tive que vencer meus medos, eu tive que vencer as minhas inseguranças, as minhas dúvidas, para poder estar aqui, né? Porque não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Então, se você às vezes se priva de deixar o Senhor te moldar, de deixar o Senhor passar você por esse processo, você se priva de viver um grande propósito que Ele tem lá na frente para a sua vida. Né, como a irmã falou aqui agora há pouco, né, às vezes a gente passa por esses processos de portas fechadas, mas mal sabemos nós a porta que o Senhor tem aberta lá na frente para nós. Queridos, eu era uma pessoa, né, depressiva, tinha síndrome do pânico, não dirigia, era totalmente tímida, né, e muito assim no canto. Eu era infeliz, eu não sabia porquê, eu tinha tudo para poder ser feliz e não era, né? Me faltava algo, eu tinha um vazio aqui. E em 2018, né, o Senhor começou um processo na minha vida. A minha mãe foi diagnosticada com câncer. E mal sabia eu que ali começaria o meu processo. Não somente ela iria passar, mas eu iria estar passando junto com ela. E ali o Senhor me levou a tantos lugares lindos. Porque para pensar na tua mente, qual foram os momentos que você mais ouviu a Deus na sua vida? Quais foram os momentos que você mais viu Deus agir na tua vida? Foi nos momentos de dor, foi nos momentos de aflição que você passou. Então, nesses momentos eu via muito o agir do Senhor, e Ele foi tirando, queridos, Ele foi tirando meus medos, Ele foi tirando todo aquele sentimento que eu tinha. É como se Ele arrancasse assim com a mão. E hoje eu não sinto mais nada. Eu fico pensando: Senhor, outra hora eu sentia isso e agora não mais. Eu não dirigia, tinha carta, era totalmente medrosa, com medo. E nesses processos, aprove o Senhor, eu tive que mudar meu filho de escola. E aí no horário da outra escolinha, meu esposo não conseguiria mais buscar ele. E então, né, automaticamente eu passaria a ter que buscar, né? E agora eu me via diante de uma tempestade ali, de um grande gigante. E eu falei: e agora, meu Deus, agora é só eu e você aqui. E aí eu comecei levando a minha sogra comigo, levava os sobrinhos, levava quem tivesse ali. E chegou uma hora que eu não tinha ninguém mais para levar comigo. E aí naquilo eu colocava louvores e eu ia clamando ao Senhor, eu ia pedindo que Ele me desse forças para eu atravessar aquilo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu dirijo como se eu nunca tivesse tido aquele medo, né? E tantas outras coisas que, se eu fosse contar aqui, eu ficaria horas aqui falando para vocês, de tantas coisas lindas que o Senhor me fez passar nesse processo, que durou durante 3 anos, onde a minha fé era esticada, onde o Senhor me levava a confiar e a depender somente dEle. E foram 3 anos assim que hoje, eu vendo, foi necessário eu passar por aquilo. Era necessário todo esse processo, que na hora que eu passava, eu não entendia o porquê. Né? Eu falava: Senhor, mas por que o Senhor está me levando a isso, quando eu deveria ter perguntado para quê? Né? E hoje eu tenho a plena certeza do para que foi que o Senhor me levou a passar aquilo tudo, né? E foi um processo assim maravilhoso.
E aí, quando foi em março desse ano, a minha mãe teve Covid e ela veio a falecer, né, no dia 18. E foi assim um processo muito difícil. E eu falo que se eu não tivesse tido esse tempo que o Senhor me deu com ela, porque Ele poderia, né, ter recolhido ali naquele momento que descobriu, onde o médico disse que não teria jeito. Mas assim, aprove ao Senhor ter esse processo de 3 anos. E quando ela veio a falecer, foi assim uma dor muito grande, mas que eu consegui suportar, porque eu já tinha uma raiz firmada ali, uma base em Cristo, que se fosse outra hora eu não teria suportado, eu teria entrado numa depressão, eu teria me perdido, mas graças a Deus que eu me deixei passar por essa tempestade, por esses processos, onde tudo isso me levou a estar aqui hoje falando da palavra dele. Amém, queridos? Então, se você está passando por algo difícil neste momento, né? A tempestade pode vir de diversas maneiras. Uma crise no teu casamento, uma crise financeira que se instalou no teu lar, ou uma crise de identidade, que muitas vezes você tinha certezas dentro de você e agora você não tem mais. Que você tinha verdades como era aquilo para a tua vida e hoje você já não sabe mais. Então que você possa se lançar nos pés de Jesus, deixar Ele guiar a tua vida, a fim de que você vá viver os processos do outro lado, quando você atravessar. Às vezes Deus não vai te livrar da tempestade, para que você ouça a voz dEle e veja o agir dEle dentro da tempestade. Jesus tem todo o poder para acalmar não apenas a tempestade que está do lado de fora, mas também os vendavais do medo que estão dentro de nós. Jesus acalma não apenas as circunstâncias, mas também os nossos sentimentos. Nessa travessia do mar revolto da vida, precisamos ter fé e não medo, sabendo que Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluias. Aqui quando o Senhor fala para os discípulos, né? Vamos atravessar. Aqui já está a certeza de que você vai chegar lá. Porque o Senhor não te leva a passar nada do que Ele já não saiba que você vai ter a vitória lá na frente. Então que você não venha se desesperar diante do que você está passando. Pode estar à sua volta tudo indo de mal a pior. Aqui, como fala, as águas adentravam ao barco, você acha que vai sucumbir, mas você não vai, querido. O Senhor está no barco, assim como Ele estava com os discípulos, e essa já é a sua certeza de que você vai atravessar, que você vai chegar ao outro lado. Aleluias. E aqui em Jeremias 29:11 vai nos dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança a um futuro. Aleluias. Queridos, o Senhor tem planos bons para nós. Não é porque a gente está passando por este momento que o Senhor não nos quer bem, mas é por isso, porque Ele tanto nos amou, que Ele nos leva a esses processos. O Senhor não poupou nem o teu filho Jesus, né? Que Ele deixou que viesse aqui a este mundo para poder pagar pelos nossos pecados. Por que Ele pouparia você, né? Por que Ele não vai levar você a passar pelos processos a fim de moldar para que você viva os propósitos? Amém? Aleluias. Tenha intimidade, conheça o Deus que você sirva. Que nem aqui no 41 vai nos dizer: apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Nós muitas vezes somos assim. Nós caminhamos com Jesus, nós falamos de Jesus, mas nós não conhecemos quem realmente é Jesus, o poder que Jesus carrega, né? Jesus tem o poder até de acalmar os ventos, de acalmar o mar. Você acha que Ele não vai ter o poder de acalmar o que você está passando na sua vida? Ele detém o poder de tudo. Ele sabe o que você está passando. Embora muitas vezes Ele esteja como aqui no barco, em silêncio, dormindo, mas Ele sabe o que você está passando, querido. Aleluias. E aqui a gente vai ver, mas se você for continuar lendo, em Marcos 5, vai nos dizer: assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos.
E ali, quando Jesus desembarcou, havia um homem que já estava passando por várias opressões, né? E quando o Senhor foi perguntar quem era o espírito imundo que estava nele, ele vai dizer que eram vários, né? Era uma legião de demônios. Então era necessário que o Senhor atravessasse ali a fim de salvar este homem que já padecia há muito tempo. Aqui não vai dizer quanto tempo ele estava aprisionado, mas era necessário que o Senhor passasse lá e o curasse. E mais à frente você vai ver que eles pedem para poder entrar nos porcos, né? E a Bíblia vai nos dizer que eram 2.000 porcos. Então você imagina a quantidade de demônios que habitava esse moço. E aí mais à frente, quando Jesus liberta este moço, ele vai até Jesus e ele vai dizer: quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Então aqui você vê o propósito. Através desse homem que Jesus curou, agora ele ia virar um missionário, e quantas outras pessoas ele não ia salvar, ele não ia levar para Jesus. E nós muitas vezes não queremos deixar ser passado pelos processos para viver os propósitos, mas não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Se você não se permitir ser tratado, se você não se permitir deixar Jesus entrar na tua história, você não vai conseguir muitas vezes salvar quem está ao seu redor. Jesus pode levantar você, né? Às vezes você não entende, mas por que eu? E o Senhor te levanta no meio da tua casa, no meio da tua família, para que você vá e anuncie o Evangelho, para que você salve a tua casa e outros ao teu redor. Aleluias. Eu já estou indo para o final e eu quero deixar aqui um versículo, 2 Coríntios 4, 16 até o 18, onde vai dizer: por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Glória a Deus. Amém, queridos. Então que nesta noite fique para você de reflexão. Não importa o que você esteja passando, não importa se tudo ao teu redor diz ao contrário, mas que você fixe o olhar em Cristo, naquele que te chamou, naquele que começou a boa obra e Ele vai completá-la na tua vida. Não fique com medo, não pare, siga em frente. Né? Como diz lá em Josué 1:9, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, esforça que eu serei contigo. O Senhor é contigo nesta noite e você vai vencer, você vai conseguir atravessar esse período. E a glória que você vai experimentar lá na frente, nada se compara ao que você está passando agora. Aleluias. Glória a Deus, Deus seja louvado. Irmãos, que coisa linda, né? Você pode se colocar de pé. Nós temos alguns irmãos que vieram hoje assistir o culto presencial. Daqui 2 ou 3 semanas nós retornaremos com os cultos presenciais na quarta-feira. Lindo isso tudo que a Adri falou, né? Que é extraordinário vê-la dando esse passo de fé, obedecendo aos comandos do Senhor, ouvindo a voz de Deus e se dando o direito de ser um vaso nas mãos do oleiro. E para que isso aconteça é necessário nós darmos alguns passos, né? E ela decidiu dar esse passo e o Senhor a usou. Falou muito ao meu coração essa palavra, né? Ela falando de processos, de propósito.
E o Senhor não nos permite passar por alguns processos, o Senhor nos lança em alguns processos. Essa é a grande verdade, né? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego não pediram para ir para a fornalha. Deus colocou eles dentro da fornalha, mas quando eles entraram lá, diz a Bíblia que o quarto homem estava dentro da fornalha. O rei olhou e falou: nós lançamos 3, mas nós estamos vendo 4. E a Bíblia diz que o quarto homem era como uma espécie do filho do homem, era Jesus Cristo de Nazaré, que desceu naquele lugar para dizer àqueles homens: vocês, porque foram fiéis a mim, eu também serei fiéis a vocês, e eu me manifestarei no momento da dificuldade de vocês. Tem alguém que está nos ouvindo e está pensando que Deus está aquém, alheio ou indiferente àquilo que eles estão vivendo ou passando, e o Senhor está dizendo para você: eu estou vendo a opressão que você está vivendo, eu estou olhando. A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo de número 2, que Deus ouve, vê a opressão dos egípcios aos hebreus, e diz a palavra de Deus, e Deus fala com Moisés: Moisés, eu desci no Egito para libertar o meu povo. Deus está falando com alguém aqui: eu desço hoje no meio da tua casa para dar uma voz de comando e expulsar esse desafio que você está vivendo, virar a página desse momento que se instalou na tua vida, para que você viva um novo tempo na tua história. Você pode levantar a mão para o céu e adorar a Deus por 1 minuto? Eu sinto a presença de Jesus aqui. Queridos, eu não quero pregar de novo, mas é interessante esse texto, e eu encerro aqui para orar. Que quando Jesus chama os discípulos no barco para passarem para o outro lado, quem decide quem vai estar no barco é Jesus. Pastor, eu não entendi. Tem momentos da nossa vida que Jesus vai colocar a gente do nosso lado que a gente não gostaria, mas elas vão continuar do nosso lado, porque quem determina quem vai estar no barco não é você, é Jesus. Tem muita gente que você pode falar: pastor, eu não gostaria que tivesse no barco, mas quem colocou é Jesus. Então Jesus colocou no barco, deixa ficar no barco. O importante não é quem está com você no barco, é se você vai chegar do outro lado. Alabacandarábia. As duas irmãs aqui, ó, que vieram hoje aqui faz tempo. A última vez que nós nos vimos faz 1 ano mais, né? Mais de 1 ano, né? Mais de um ano. Abre as mãos, porque é um anjo de Deus que desceu aqui agora. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Quando eu estava ali orando, o Espírito de Deus me apresentava uma bolsa. Olha que mistério de Deus essa revelação. Uma bolsa de mulher, bolsa feminina. E eu via numa visão como se Deus fechasse o zíper de uma bolsa. Eu falei: não estou entendendo. Deus falou para mim assim, ó: eu fechei algumas portas na vida de vocês, e você está vivendo um dos dias mais difíceis da sua vida financeira. Alabacandarabacomинарagaia. Durixi de prominácia. A irmã está recebendo ali, você ainda não está adorando. Eu gostaria que você levantasse a mão para o céu e adorasse a Deus comigo. Deus falou para mim assim, ó: eu permiti essa avalanche, eu permiti esse processo, eu permiti essa luta para te atrair a minha presença. O diabo está achando que ele venceu a batalha, porque tem alguém virado a cabeça lá dentro da tua casa, e tem alguém que está até querendo arrumar mala. Deus falou para mim: eu estou desatando as malas, eu estou desfazendo os nós hoje. Você veio aqui para ouvir a minha voz, e a minha palavra de comando é essa: te prepara, porque eu estou mudando uma página da tua vida, e essa situação financeira eu estou mudando, eu estou virando um tempo novo na tua história, mulher. Você não vai precisar vender casa, você não vai precisar entregar carro, você não vai ficar envergonhada, você não vai precisar brigar dinheiro de agiota. A irmã está chorando, você não está adorando ainda. Oh Jesus, eu estou sentindo a tua presença aqui. Você não vai precisar entregar nada para ninguém, você não vai precisar se humilhar, porque eu estou descendo na terra hoje para estender a minha mão para você e te ajudar. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Eita! Ai, na baracandarábia! Oh glória! Eita Jesus! Você crê em visão de Deus?
Uma palavra dessa muda a vida de muita gente. Uma palavra dessa te coloca de pé. Restaura a sua fé, a sua força. Quem não está passando por um problema desse, não entende a importância que é ouvir uma palavra diretiva de Deus. Ouvir Deus dizer, nós vamos atravessar. Porque tem hora que você acha que você vai naufragar no meio do mar, não é, Li? E quando você ouve de Deus, nós vamos atravessar, você fala, eu enfrento no peito esse mar agora. Eu vou remar com a mão, mas que eu vou chegar do outro lado, eu vou. Nem que for nadando de braçada, eu vou chegar, eu vou. Por quê? Porque uma direção de Deus muda tudo na nossa história. Amém, irmãos? Eu quero orar. Você que está nessa live nos assistindo. Talvez você está perguntando, pastor, não me avisaram, ia ter culto presencial? Não. Foi tudo no improviso aqui, irmãos. Alguns irmãos foram chegando e a gente falou, vai ficando. E para a glória de Deus, nós estamos juntos aqui adorando ao Senhor. Daqui 2 ou 3 semanas a gente retorna com os cultos presenciais na quarta-feira. É por conta do horário que nós podemos ir até as 21. E nosso horário já avançou, porque é 9h05, né? Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa noite, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã. Como nós nos alegramos. Nós somos gratos a Ti por ver a família de Deus avançando, crescendo, os Teus filhos se desenvolvendo, ó Deus, se dispondo, se lançando em fé na Sua obra, crendo, como bem disse ela, que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com o Senhor, porque a igreja é a Sua obra, a Sua salvação provém de Ti, a unção, o poder, a graça, que novos irmãos, Senhor, sejam tocados por Ti agora, encorajados, motivados, fortalecidos pelo Senhor, pela força do Teu poder. Aqueles que estão nos assistindo, estão tristes, estão caídos, cansados, desesperançosos, visita-os, Pai, coloca-os de pé, fortaleça-os em fé nessa noite, encha-os da Tua presença, renova as suas forças, seja visitado pela presença de Deus, seja tocado pela presença, você que pode adorar a Deus, você que pode exaltar a Deus, você que é batizado no Espírito, dá lugar, meu irmão, mistura o seu glória a Deus com a lebarara suriga levaia, orabassi de minerevaia, oh glória, lurique devância, aleluia. Visita o Teu povo, visita a Tua igreja, não abandone o barco, traga o Teu povo à Tua presença, Jesus. Esse Teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar, os sonhos de alguém de novo. Declare o mais alto que você puder. Você não vai parar. Aleluia! Não para. Você não vai parar. Não para, não desista. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te separou. Foi Ele que te escolheu. Você não vai parar. Você não vai parar. Põe de pé o Teu Espírito essa noite. Põe de pé a tua alma essa noite. Eu sou Jesus. Volta a marchar na presença dEle. Vem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Diga isso. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Amém, irmãos. Pai, te louvamos por essa noite. Obrigado por esse tempo precioso na Tua presença. Nos dê uma semana abençoada. Que a Sua presença esteja conosco. Coloca-nos de pé, nos fortaleça, alegra o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Aqueles que estão nos assistindo,
que talvez estão tristes, desesperançosos, desanimados por circunstâncias que estão vivendo, por processos que estão passando, que eles compreendam como nós essa noite recebemos de Ti a Sua palavra, que são processos imprescindíveis para os propósitos nos quais o Senhor tem preparado para cada um de nós. E no momento em que nós estivermos preparados, aptos, Pai, para receber as bênçãos do Senhor, para sermos colocados em posições que sem esses processos nós não teremos capacidade, ó Deus, para assumi-los, não teremos estrutura emocional, psíquica, para assumi-los, que nós entendamos, Senhor, essas verdades no Espírito, e nos sintamos motivados, encorajados a permanecer mesmo em meio às tempestades. Fica conosco, encha-nos da sua alegria, unja-nos com óleo da alegria, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, antes de eu dar a bênção, no domingo, às 9h30 da manhã, às 18 horas, nós temos os cultos presenciais. Você que pode esteja conosco. Nós iniciamos uma série Êxodo. Domingo passado foi muito forte, que Deus falou no nosso coração. A gente dá continuidade nessa série nesse próximo domingo. Tem muita coisa boa, muita revelação, muita rema de Deus. E que você esteja conosco para receber de Deus no domingo. Vai ser uma explosão de milagre, muita glória de Deus nós experimentaremos aqui. No sábado, às 16 horas, nós teremos o batismo nas águas. 6 irmãos ou 7 irmãos irão descer as águas. Nós realizaremos o batismo lá na rua América do Sul, na Toca de alguma coisa, acho que é Toca do Coelho, na Toca do Coelho, né? Eu sei que é toca, irmão, é toca, você vai ver, toca lá. Se você desejar, pode estar conosco a partir das 16 horas, amém? Levante as mãos aos céus, você que está aqui, você que está aí na tua casa, nos assistindo pela live, que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Se você pode, diz amém. Um beijão, Deus abençoe, até domingo.